Uma boa tarde a todos, meus colegas vereadores, vereadora, a Vanilda, ao Marcos, prontamente atendeu o nosso convite, o Gabriel, né, que faz parte da Secretaria de Educação. Essa reunião foi convocada, né, para que tratássemos do assunto da reforma das escolas, especialmente da escola do CEMEI, né, do bairro Tupi. E gostaria de passar a palavra aqui para a vereadora, que também participa da Comissão de Assuntos Públicos e foi designada por essa casa para estar fazendo, né, o trabalho de coleta de dados, né, e fiscalização, né, da situação que se encontrava a escola do CEMEI. E aí eu vou passar a palavra para ela, posteriormente a gente passa a palavra para vocês, tá? Obrigada pela presença. Boa tarde a todos, aos nossos servidores da Secretaria de Educação, Vanilda, que é servidora e secretária, e ao Marcos. Essa reunião foi conversada lá na Secretaria de Obras, né, Marcos? Foi um pedido e uma sugestão para que nós pudéssemos tanto expor aos outros vereadores a real situação das unidades escolares e traçar um planejamento para vocês nos passarem, né, esse planejamento para a gente acompanhar. Foram inspecionadas 6 unidades escolares, o centro de apoio também, né, nós consideramos como uma unidade, apesar de que o atendimento é especializado, mas que precisa também de alguns ajustes. E nas inspeções que nós fizemos, vocês já sabem um pouco por conversas informais, mas formalizando aqui, deixando registrado nessa reunião, nós fizemos uma planilha para cada unidade escolar e inspecionamos alguns itens de segurança, acessibilidade e infraestrutura. O relatório... Não procurei, não achei, não lembro de receber. Porque a gente encaminhou... Nós encaminhamos diretamente para o prefeito, né? Aí tem que ver qual a destinação que ele deu, se ele mandou encaminhar, se alguém recebeu, depois você verifica para nós, por gentileza, tá? Sim. A planilha que nós fizemos, ela identificou desses 3 itens, os subitens de cada um deles. No relatório foi também encaminhada uma cópia dessa planilha, porque nós tivemos uma reunião e a Vanessa falou que não tinha chegado. O relatório parcial do CEMEI do Tupi, mais conhecido como CEMEI do Tupi, que é o Brincar e Aprender, ele foi feito protocolado no dia 5 de março. Ontem completaram 60 dias de protocolo e o relatório não tinha chegado ainda na SEMEC, até ontem. Ele foi feito de forma parcial, com base na urgência e por causa das denúncias que foram feitas, que a denúncia que nós recebemos 6 denúncias aqui, lá do CEMEI, que foi o motivo né, da nomeação da nossa comissão para fazer a inspeção de outras unidades também. E no relatório, nós estamos encaminhando também a planilha dessa fiscalização, então Marcos, Vanilda, com os itens, com outras anotações que nós deixamos também registrado para vocês, porque além dos itens, as próprias direções das escolas identificaram outras questões, né? Pediram o registro de outras questões e está indo tudo para vocês. Além dessas questões estruturais dos prédios, tem outras questões também administrativas que nós depois queremos passar, né, Rafael? De algumas observações. Eu acredito que uma das questões já foi até resolvida pela Secretaria, que era a contratação de um assistente educacional para o CEMEI, Sementes do Saber. Foi resolvido isso, não foi? A escola São Judas Tadeu, que é lá do distrito de Angicos, de Bom Jesus de Angicos,
é a situação mais grave de todas as unidades escolares, mais até que o próprio CEMEI, Brincar e Aprender. E lá tem uma questão também administrativa que a gente precisa passar. Eu vou deixar vocês falarem, porque é importante que vocês nos falem também, principalmente com relação ao CEMEI, Brincar e Aprender, que é um dos motivos dessa reunião. Quando nós conversamos, né, Marcos? Foi a respeito de todas. A Secretaria de Obras já fez também um levantamento nas unidades escolares, eles já identificaram também tecnicamente alguns pontos importantes e necessários de reparo, de reforma, de manutenção. Vou deixar vocês falarem. E essas questões administrativas eu passo depois para vocês. Da Escola São Judas Tadeu, a questão é bem crítica. E também um pouco diferente, por ser um prédio utilizado tanto pelo município quanto pelo Estado. O município cede o prédio para o Estado também funcionar. E lá tem uma particularidade em relação a essa reforma, porque o Estado ele liberou o valor de 68 mil? 100 mil. Não, são dois repasses. São dois repasses. Tem 100 mil. Mas é 60 de um e outro. Não, e tem uma outra particularidade do Estado. Segundo a diretora do Estado, tem uma segunda particularidade: para o prédio ser público, o Estado não libera os recursos. Mas se existisse um acordo com a Prefeitura, eu não sei o acordo que seria esse, que, segundo ela, ia ter reunião, que o Estado teria verba e recursos suficiente para fazer essa manutenção da escola. Não pôde ser feito esse uso desses 100 mil, porque fica no meio do caminho, sendo o prédio do município, não tendo um acordo, entre aspas, documentais, que resguarda a utilização desse recurso. Nós conversamos. Sobre a pasta, o Vinícius falou que tinha encaminhado a pasta para o jurídico e vai encaminhar para você, vai mandar descer, tá? A escola São Judas, que é municipal, a estadual eu esqueci o nome dela. Bom, a estadual é de Angico. O Estado, ele repassou esses 100 mil, eu lembro que eram 60, eu acho que eu anotei aqui, 68 mil mais outro repasse, nos total 100. Não, acho que é uma emenda só de 100 mil, que Só foi aquela do vereador do Emílio, pode com o vereador? Eu entendi que eram duas. Então, para esse valor ser utilizado de forma mais planejada, para que, né, e efetiva, eles precisam de uma documentação, que é a documentação da cessão do prédio para o Estado. E aí tem que ser procurado isso via SEMEC e Superintendência. Eu acredito que deve ter um documento bem antigo, tem que ser procurado. E eles dependem dessa documentação, Vanilda. Pode ser que dê um pouco de trabalho para localizar, porque é arquivo antigo, mas é importante procurar. A Superintendência parece que já fizeram uma pesquisa e não encontraram esse documento. Pode ser que esteja arquivado. Se tiver, precisa viabilizar essa documentação para o Estado, para a direção da escola, montar esse processo e fazer o reparo. Com esse valor, eles conseguem fazer reparos significativos, principalmente no telhado, né, Rafael? O telhado da escola está podre. Não tem condição de subir nas telhas. As telhas estão podres. Então eles conseguem fazer bastante coisa, o município complementaria o que precisa além disso, né? Então a palavra está com vocês agora. Mais algum vereador? É porque tá gravando. Se não funcionar, você pode pegar esse aqui. Pode passar esse aqui pra ela. Esse aqui é mais fácil. Boa tarde a todos. Nós agradecemos, né, a oportunidade de estar aqui para fazer esses esclarecimentos.
Sobre a reforma, sobre as escolas, o que acontece? Nós, né, juntamente com obras, uma engenheira, ela esteve em todas as escolas e fez um levantamento para a gente das coisas mais urgentes e emergentes que precisam ser feitas. E a gente tem que olhar o orçamento, né? E com o nosso orçamento, o que a gente fez? A gente priorizou aquilo que é urgente, que o brincar, ele nunca passou por uma reforma, né? Por uma manutenção, nem nada, está lá desde quando foi construído. E, juntamente com obras, a gente começou pelo telhado. Obras, a gente comprou material e o Marcos, né, cedeu para a gente a mão de obra. E não está concluído ainda, a parte que é das salas de aulas, né, ele já está pronto. Agora falta o outro pedaço. Como se fosse um anexo. O anexo. E a gente contratou uma empresa para fazer essa manutenção. Inclusive ontem a gente teve uma reunião com representantes de pais, presença, né, de vereadores, para falar sobre essa manutenção. Então, junto com a Maria, o engenheiro, né, dessa empresa, eles fizeram um levantamento do que a gente precisa fazer lá de urgente. Não tem projeto, ontem foi me questionado projeto, como eu sou leiga, né, aí hoje conversei com a Maria, que é engenheira, ela falou assim, olha, projeto é para construção, como lá é manutenção, não precisa projeto, nós não vamos derrubar nada, não vamos construir nada. Nós vamos fazer a manutenção daquilo que é necessário. Então a gente está aqui com essas planilhas de custos. A gente está com uma planilha que é dentro do nosso orçamento que a gente tinha. Então essa manutenção lá, ela tem um valor de 433 mil. E me pediram um cronograma. Também os pais, né, justamente lá com a comissão de ontem, um cronograma de como vai ser feito essa manutenção para que se tenha um acompanhamento. Aí falei assim, olha, o engenheiro vai levar amanhã para mim. Mas como eu sou bem leiga, eu imaginei assim, que esse cronograma seria um cronograma só, vai começar por tal parte, vai começar por outro. E o cronograma dele não é isso, é o cronograma físico-financeiro, que é, como tem repasse, né, ele vai fazer em 3 meses, então tá aqui a porcentagem de cada cobertura, quantos por cento vai ser feito, quando vai ser feito, então tá aqui especificado. E conversando com ele hoje novamente, o que ele falou? Essa reforma vai começar pela parte externa, com pintura, que o prédio lá é grande, né? Vai começar por parte externa. E juntamente com a direção, como a gente tem dois espaços que podem ser usados, que é a biblioteca e uma outra sala, ele vai começar essa pintura de dentro nessas salas, para que possa fazer um rodízio para ir liberando as outras salas. A nossa questão do cuidado que tem que ter com as crianças, foi muito conversado com ele, né? Tem um protocolo, eles trabalham, têm muita experiência em reforma de escola, inclusive eles fizeram o Princesa, o Malaquias e o Nossa Senhora do Carmo. Então, a gente está tranquilo com essa obra, porque, como ele me explicou, não vai derrubar nada, então não vai ter entulhos, né, poeira, vai ser mais tranquilo. Mas, claro que a gente vai ficar o tempo todo monitorando, né? Precisou de ajuste, vai ser ajustado. E a parte da pintura mais pesada, ela vai ser nos 15 dias que a gente tem de férias em julho. Assim, eu gostei muito, né,
da pessoa que está responsável porque ela fala com propriedade, porque como ela já trabalhou dentro de escola, então ela tem uma experiência dentro da escola. E nós, né, ontem, principalmente com os pais, eles vão colocar uma pessoa responsável para poder estar ajudando nessa fiscalização, né, nesse acompanhamento das obras, né? Então, eu acredito que vai correr tudo bem. E, juntamente com essa obra do Brincar, nós temos um problema emergencial também no CEMEI. Só te interromper, antes de passar para o próximo, posso fazer as coisas? Boa tarde a todos. Só para complementar a palavra do Vanildo, com relação a esse contrato de manutenção, né? Esse contrato é um contrato que vem da gestão passada, inclusive em uma das obras eu fiz o acompanhamento, no caso foi do Malaquias Cláudio que eu acompanhei, é um contrato de manutenção. Então, se você pegar, você tem cópia dele? Ele está vigente ainda. Ele ainda está vigente. Não foi vocês que fizeram a licitação. Não. Qual que é o valor do contrato, Gabriel? Você lembra? 1 milhão? Meio milhão? 500 mil? Aí no caso foi gasto esse saldo, aí o pessoal da gestão passada fez um aditivo de 25%, que é o saldo que ainda resta para fazer essa manutenção no CEMEI. Isso, 500 mil o contrato. Aí só para poder esclarecer essa questão desse contrato, é um contrato de manutenção, que prevê manutenção preventiva e corretiva. No caso do CEMEI é manutenção corretiva, porque os problemas, né, já estão lá, todo mundo sabe dos problemas que o local apresenta. Então, assim, tem essa restrição de ser manutenção, não é um contrato de reforma, certo? Então, eu já conversei com a Vânia, eu tenho que tomar um certo cuidado, porque é muito fácil fugir do objeto do contrato, porque não é reforma, tem uma certa diferença entre reforma e manutenção. Manutenção são reparos, né, questão de pintura, infiltração, uma troca eventual de telhado, igual, por exemplo, o Obras, ele fez a troca, 100% da troca do telhado. O Marcelo, né, a gente sempre estava em contato, né, Marcelo, você acompanhou lá mais de perto, inclusive teve muito questionamento sobre aquela troca do telhado, porque está em período de aula, né, teve algumas reclamações. Aí só para esclarecer mesmo, gente, que o pessoal do Obras, a gente não tem uma equipe exclusiva para ficar na educação, né? Ao mesmo tempo, hoje, por exemplo, eu tenho 2 telhadistas, eles atendem todas as secretarias e todos os prédios públicos, né? Então, inclusive sai. Então é muita demanda. Então hoje eles estão lá, amanhã pode não estar mais porque pode aparecer uma outra demanda emergencial, por exemplo, num prédio da saúde. E o da escola não pode parar. Exatamente. Então por isso que a gente teve tanto problema, que a gente não consegue focar 100% numa obra. Ao contrário disso aqui, que vai ter uma empresa especializada para fazer esse serviço. Então começou, vai até o final. Ele está ali para isso, entendeu? Aí é só para esclarecer mesmo essa questão do contrato, dessa restrição, porque pode ter o questionamento, por que não faz a escola de Angicos? Que ao meu ver, pelos relatórios que o pessoal fez, que a engenheira fez, ao meu ver, né, para esse olhar mais técnico, é o lugar que mais precisa. Só que não é manutenção, lá é reforma. Então, pega nessa questão. Então, se for olhar para o lado da manutenção, seria o CEMEI mesmo. Não é isso, Vanilla? Aí só para esclarecer mesmo essa questão das manutenções. Marcos e Vanilda. A escola de Angicos, já falando que nós identificamos como mais urgente, vocês também, tem um projeto pronto. Depois é importante vocês procurarem esse projeto lá na SEMEC. Foi falado isso, né, Rafael? Tem um projeto pronto dessa reforma. Eu acho importante depois focar nisso. Primeiro resolver o CEMEI do Tupi, sim, já foi iniciado, tem que finalizar, e após trabalhar nesse projeto. Sim, que no caso teria que ser licitado, né? Sim, É uma obra que precisa ser por isso licitada. que eu acho importante conversar com o Estado, resolver essa questão da cessão do prédio, porque ele já tem parte desses valores. Talvez consiga até mais algum valor com o Estado, mas sem documentação não tem jeito. É importante focar nisso depois. Os pontos de providências urgentes do CEMEI, eu acho que vai casar muito com o que vocês já identificaram, porque vocês não receberam. Inclusive, nós fizemos observações, né, no relatório mais completo,
e fizemos providências, sugerimos providências urgentes dessa manutenção mesmo, né? Porque a reforma, é o que você disse, o contrato não é para reforma. E nessa sugestão de providências urgentes, eu acredito que vai entrar no que vocês já apuraram também, porque o relatório não chegou ainda. Substituição do sistema de alarme, eu não sei se está incluído, mas colocação de extintores, instalação de sinalização de emergência, substituição das caixas d'água, troca do telhado das calhas, isso já estava pronto, né? Reforma dos banheiros, está dentro do contrato também. Nós conversamos isso ontem na reunião. Manutenção dos aparelhos dos climatizadores, quase todos estragados. Instalação de mobiliário no corredor, mas isso não é da empresa, é da SEMEC. A correção de falhas de acessibilidade, está contemplando também, tá, Vanilda? Tá. Campo de acesso aos parques. Melhoria de iluminação e reforma do auditório. Essa reforma do auditório está fora da escola. Nós colocamos aqui porque nós fizemos também inspeção lá. É o que vai chegar para vocês lá no relatório, viu? Só para falar aqui do Angicos, da escola, aí nós já temos agendado uma reunião, uma visita técnica, dia 13. Nós, né, Educação, o Marcos, o engenheiro e o Vinícius também vai estar presente para a gente poder, no jurídico, para a gente já olhar essa questão jurídica, né, dessa questão da sessão. Boa tarde, obrigado pela presença de vocês aqui. É só um livro de uma sugestão ou uma indicação. Cada secretaria hoje, Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde e SAAI hoje, se vocês contratassem 3 ou 4 funcionários para poder dar essas manutenção, não seria mais viável? Porque manutenção nas escolas é todo dia. É uma troca de lâmpada, é uma fechadura que estraga, é uma telha que quebrou, que um desses 2 ou 3 profissionais que estiver lá, eles mesmos vão fazer essa troca para não deixar acumular as coisas. E desacarreta também a obras também, porque a obras, o município nosso é muito extenso, o território nosso é muito grande, não dá conta da manutenção em todas as solicitações, em todas as demandas. Se cada secretaria contratasse aí seus 2, 3 funcionários aí, que o funcionário que tem conhecimento aí de parte elétrica, alguma coisa de pedreiro, para poder ficar à disposição para dar manutenção. Creio que seria muito aproveitado esses profissionais. Obrigado. Ô Sérgio, a gente até na educação, nós temos, a gente chama eles de severinhos, sabe? Uns profissionais que eles têm nos ajudado muito nessa questão. Só que está muito precário, na verdade. Então, eu acredito assim, que a gente fazendo essas manutenções, essas reformas que precisam, aí a gente vai conseguir ter uma manutenção. Porque tem coisas, igual, por exemplo, essa questão mesmo, tem um banheiro lá na escola de Angicos que estava desativado. Então, os meus meninos lá, eles mesmos foram, com a ajuda do Obras, eles mesmos já estão colocando banheiro para funcionar. Porque tem um lá que é servente pedreiro, então essas pequenas coisas ele sabe testar, né? Aí abriu e os meninos foram lá e já arrumaram. Então, assim, sala, igual no Sementes, a gente precisou de uma sala o tempo integral, eles mesmos foram lá e fizeram pintura. Só que, assim, primeiro a gente tem que fazer essas reformas para a gente poder conseguir manter. Eu já cheguei querendo ter uma equipe lá de pedreiro, de carpinteiro, né? Aí já levei para reunião, né? Só que a gente não pode ter isso, né? Eles me explicaram lá o jurídico, a gente não pode ter uma equipe assim dentro de cada secretaria. Porque para mim também era o que ia resolver, né? Porque aí você precisou agora, igual por exemplo, nós estamos com 2 salas no Princesa Isabel para serem construídas. 2 salas, para quem é pedreiro, eu acredito que é algo muito simples de fazer, né? Mas aí a gente já tem uma outra empresa que a gente já está olhando para poder fazer, porque também é emergencial. Porque tem a questão da dotação, né? Da lotação, na verdade. O pedreiro, ele não
Isso. Aí tem aquela questão de desvio de função, não sei o quê, porque como que você recebe, pedreiro recebe o salário da Secretaria de Educação? Inclusive, eu tenho um senhor que se ofereceu, eu passei do prefeito, porque lá você não precisa voltar ele como servente do pedreiro, Não, ele é auxiliar. Mas é auxiliar. E esse senhor, ele se propôs, se caso surgir a vaga, ele se propôs e ele tem conhecimento em todas as áreas, para o município é ganho. Porque hoje é um tal de pedreiro, não posso fazer isso porque eu sou pedreiro. Aí desde quando você tem esses 2, 3 profissionais lá que têm conhecimento dessas áreas, eles vão ser de grande valia, grande ajuda na secretaria. Às vezes é uma torneira de estrago. Aí eles mesmos vão lá, conseguem arrumar e já resolvem pra gente. Continuando então sobre a reforma. Boa tarde a todos. Obrigado pela presença, de vocês aqui. Muito importante, a gente debater esse assunto aí. A gente vem arrastando aí desde o começo do ano. E ontem eu estive presente na reunião, eu e a Tainara. Eu até fiz um pedido para a secretária, porque parece que o CEMEI e as escolas estavam abandonadas, porque eu acho que não teve administração no passado aí para cuidar do bem público, Deixou acabar e hoje chegou no ponto que está. Eu acho que falta de administração, desde o executivo, desde da secretária de educação. Eu até pedi a Vanilda para ela não repetir o mesmo do passado, porque chegar no final do mandato, ver se entrega as escolas em um bom estado, pelo menos para começar o outro ano já está tudo ok. E uma preocupação minha ontem, Marcos, foi sobre o telhado, saber se foi feita uma vistoria, porque depois dá uma tromba d'água, aí você faz a reforma agora e entra a água, pronto. Aí a preocupação minha ontem, até falei isso com a Vanilda, se ficou tudo ok, porque depois que chove e vem uns estragos é mais prejuízo, Então acho que, parece que ela falou que você chegou a subir lá no telhado, depois a vistoria. Se não me engano, ontem à tarde ou hoje de manhã. Eu acho que é importante porque... Eu acho que é importante. E como diz, contando mesmo com a Secretaria de Obras aí, essa parceria aí, depois que fizer essa reforma aí, continuar as manutenções aí e não deixar acumular. Eu falo que é igual doença, prevenir é melhor do que remediar, Então, a gente prevenir e cuidar do bem público e não ficar jogando dinheiro no ralo, Porque muitos governantes, eles não preocupam com o bem público, o dinheiro público, Para eles, tanto faz, Faz hoje, desmancha amanhã e não quer saber. Então, acho que tem que zelar do dinheiro público, para evitar esses problemas aí. É isso aí. Ô Marcelo, aproveitando a sua fala, o que acontece? Eu estou com todos os relatórios aqui que a Secretaria de Obras levantou de todas as unidades. Inclusive, depois, se vocês quiserem tirar uma cópia, eles estão todos aqui. O que acontece? Eu vejo que todas hoje precisam. A que menos eu acho que necessita é a Escola Municipal São José, lá em Salgados, porque ela passou por uma reforma recentemente, vamos dizer assim, tem uns 2, 3 anos? Acho que é mais. 4 anos. Mas mesmo assim, no relatório já vem alguns apontamentos para estar fazendo lá. Então eu acho que está na hora de pegar esses pequenos reparos para não deixar aumentar a gravidade. Então, por exemplo, a Escola São José é um dos pontos que já precisa ter esse olhar diferenciado para não virar, por exemplo, a escola que virou Angicos, a escola de Angicos. Porque senão vai só agravando e quanto mais agrava esses problemas, mais caro depois para fazer a reforma. Então, assim, arrumar e sempre estar acompanhando para estar amenizando os problemas. Porque todos aqui a gente tem problema de pintura, problema de telhado, infiltração. Então começa lá no telhado, tem problema no telhado, vai ter problema de rachadura, infiltração, então problema hidráulico, elétrico, tem tudo.
Então é uma coisa que tem que estar acompanhando e não deixar chegar nesse ponto que chegou, né? Porque fica mais oneroso para o município. E outra coisa, e até para não ter essa revolta dos pais, né, dos alunos, das crianças, a Nara também acompanhou, o desgaste, né, Danildo? E a gente não tira a razão dos pais, que eu acho que eles têm que cobrar mesmo. Eu sei que caiu uma bomba na mão de vocês aí, né? Eu acho que agora tem que resolver, não tem que caçar quem que é o culpado, tem que resolver e não levar isso para os próximos anos aí, Sim. porque vamos ver se a administração cuide bem do bem público aí, porque não é fácil. É o que eu falei, né? Quanto mais tempo se passa, mais grave vai ficar os problemas. Mais difícil para recuperar depois. Mais difícil para recuperar. Eu até comentei com a Tainá, de que você e o Rafael tiveram lá no obras, é questão de bem-estar, né? Dos funcionários, dos alunos, igual, por exemplo, no CEMEI Tupi, eu vejo que é uma escola que não tem, não é arejada, uma creche que não é arejada, né? Questão de pintura abafada, então é questão de bem-estar dos alunos que estão ali dentro, né? Então ter esse acompanhamento para não deixar chegar onde chegou. Outras escolas estiveram nessa mesma situação que o CEMEI está hoje, mas já foram solucionadas, né? Então, 4 escolas foram reformadas na gestão anterior, que é de Salgados, Malaquias, Princesa Isabel e Santa Terezinha. Então 5, né? 5 escolas. Continua. Todas elas continuam. É a questão da manutenção, nós dissemos. Então, as que tiveram esses reparos, manutenção, né, e reforma de telhado, elas precisam menos agora. Então faz sentido a fala do Marcos, concordo com ela. Acho que a linha é essa mesmo, né? Agora tem que resolver. O CEMEI, Brincar e Aprender, pelo Tupi, e a escola de Angicos, que foram as duas, uma das que não receberam essa reforma, a situação ficou realmente crítica. E aí a revolta dos pais, das crianças que estão no CEMEI hoje, faz sentido? Faz todo sentido. As outras escolas, eu acredito que as pessoas tenham menos senso de cidadania e por isso não cobram. Por exemplo, em Angicos, a situação lá está precária, né, Rafael? Precária. A escola de Salgados estava na mesma situação. Nós fizemos um grupo, chamamos a gestão, foi resolvido. E aí o CEMEI, chegou no CEMEI agora, é a vez do CEMEI. Malaquias não teve tanta revolta, mas teve uma movimentação que resolveu. Mas o porquê que chama muita atenção? Porque as crianças saem lá do CEMEI, Sementes do Saber, que é uma escola muito arrumadinha, né, Rafael? E precisa de manutenção também, claro, mas ela é muito arrumadinha. E quando eles chegam no prédio do CEMEI, Brincar e Aprender, causa aquele impacto. E aí eu entendo a revolta, eu já falei isso para eles, inclusive. Eles sofrem uma diferença muito importante, né? Não digo crítica, mas lá a escola é arejada, é plana, não tem escada. O planejamento dela, né, o projeto dela é todo muito arrumadinho. E aí chega no prédio aqui do Tupi, tem escada, tem rampa, é uma escola abafada, escura. E isso tudo certamente chamou a atenção dos pais. Estão certos. Os outros pais, pode ser que eles entrem nessa mesma onda. Então, nós precisamos nos acelerar para resolver essas questões. Principalmente nessas escolas que estão em uma situação mais crítica. Colocar no cronograma de vocês, porque vocês podem ter um cronograma também, de qual é a primeira, a segunda, não depender só do cronograma deles, né, que é financeiro, como vocês disseram. Eu imagino a sua decepção, porque ontem na reunião... Eu fiquei esperando assim que viesse do Isso, né? mas quando você diz da decepção... Ele falou assim, ó, primeiro é a parte de secretaria, foi fazer... Então eu imaginei que esse cronograma, e quando eu vi, eu falei, meu Deus do céu. Mas o cronograma dele é de 3 meses. É 3 meses. Porque ontem na reunião, Marcos, pelas falas na reunião, imaginava-se, eu acredito que a Maria deve ter pensado isso, que ela já imaginou que ele chegaria com o cronograma, assim, onde eu vou começar, o que eu vou fazer primeiro. E aí ele chegou com o cronograma financeiro. Entendi. E aí a decepção foi nesse sentido. Mas vocês, enquanto gestão, vocês podem também organizar e fazer esse planejamento de quais escolas, nós já estamos falando aqui quais são as escolas, né, qual será a segunda, A segunda é o que é... Mas vocês não vão mexer em Angicos? Não, na questão
emergencial. Por causa do financeiro, né, que a gente tem. Porque lá tá, o telhado, tem que fazer um telhado lá, porque tá comprometendo a estrutura. No sementes agora, É. né? Então já passando por sementes. Mas é paralelo com a de Tem um Angicos, ambiente. porque a gente tem que resolver essa parte financeira Lá, do lá estado. no sementes tem um ambiente lá que chama túnel. É do túnel. Não é isso, Rafael? Eles têm, a escola Aquela dá um parte nome que faz pra- aqui, Tem uma parte de madeira lá que está toda. de madeira. Tá totalmente comprometido. Fosse reformar, já Nos deveria, sementes, né? lá na Cidade Nova. Você encosta assim, balança todinho. Tá totalmente comprometido. Tá correndo risco mesmo de desabar. Lá tá muito sério isso. Mas é externo. Então, se tivesse, eu acho que era bom pensar em desmanchar para evitar acidentes. É a estrutura. Anota aí, Marilda. Eu acho é importante, Marcos, pensar nisso também, porque às vezes vocês conseguem dar suporte para isso. Desmanchar esse telhado é uma área. Uma área externa. Tô sem as Você fotos quer aqui. ter um Tô sem as parquinho fotos. ou eu dividir? Do lado do Do parquinho. lado do parque. A escola chama de sei, lugar. sei. No fundo, é o parquinho Eles dão e um ele nome. fica aqui, A escola dá um nome para ele. Vou procurar aqui. É onde trabalha esse movimento. Isso, é isso mesmo. sei onde que é. Lá tem um nome. Não, eu acho que lá não é a sala, não. Lá é um aberto, assim, ó. É Tá aberto, aqui, ó. Marcos. E tem um telhado. Aí, geralmente, os professores trabalham lá com os meninos. Lá tem essa questão que é muito crítica. Ô, Vanille. E também tem os solários. Os solários do lado esquerdo da escola estão na escola. Aliás, de frente para a escola, do lado direito. De frente para a escola, do lado direito. Os solários estão todos interditados pela escola, tá? A própria escola interditou os solários por risco de desabamento do muro. Do muro, Esse só tá. Mas essas duas Ô, Vanille. Agora, a questão lá da escola. Esse ambiente aqui, Marcos. Esse é o microfone, por favor. Essa é a foto, Marcos, dos solários. E essa outra foto é desse ambiente que eu me esqueci o nome, mas eu vou lembrar, eu anotei isso aí, ó. É esse aqui. É esse mesmo. Essa madeira está toda comprometida. Vou passar para vocês aqui as outras. Olha, nós selecionamos são várias. E o Bruno, nós pedimos ao Bruno para imprimir algumas, mas se vocês quiserem outras, apesar de vocês já fizeram também a inspeção. Olha aqui, parte da madeira. Encostando essa madeira, ela está toda dura. Então, se alguma criança encostar, há um risco de desabamento desse telhado. Lá, não é nem um telhado, é um sombrite. Um sombrite. Mas tem madeira em cima. O risco de cair nessas crianças. Vocês anotam, essas partes são as mais críticas. Enquanto vocês terminam a fala, eu vou procurar as fotos. Acho que tem outras questões importantes aqui, que tem quase 2 meses que nós estivemos lá, só para eu relembrar. Ô, Vanildo, quero pedir a você, o Marcos, vocês entrem em acordo com o Estado, porque realmente lá a situação está muito precária. É vários anos que não teve a reforma, principalmente do prédio velho, porque teve uma parte que construiu recente. Então até a parte que desce o refeitório é descoberto. E lá o espaço também é muito precário dos alunos. Está tudo espremidinho, não tem nenhum recurso, assim vou te falar, para abranger a educação infantil, comparado com outras escolas. Então, as diretoras tinham falado que está no papel esse projeto, que é um sonho da escola. Não vi também, mas disse que foi apresentado na última gestão, apresentou tanto para a diretora do Estado quanto a do município, que também está lá hoje. Mas só que não, só teve conversa e não saiu do papel. Principalmente em época de chuva, a escola alaga. O pátio de cima então alaga, a água desce na sala de cima, onde tem um forro de madeira mofado. Isso é uma parte que o Estado ocupa, mas o prédio é do município. Onde que acontece que eles não podem
mexer. Então acho assim, ficaria interessante talvez para a prefeitura ela fazer a cessão de uma parte da escola para o Estado, para que o Estado possa Fazer essa manutenção. E tirar do encargo do bolso da prefeitura. Seria interessante. Mas assim, acho que vocês deveriam estudar bem, porque às vezes uma reforma, pelo menos um prédio velho, às vezes não iria solucionar o problema. Às vezes vocês teriam que pegar esse projeto, não sei onde está, como está, o que foi feito dele, porque diz que o projeto é um sonho, e ver o que poderia ser feito. Para não, tipo assim, ficar jogando dinheiro fora. Porque às vezes uma reforma, você vai lá e faz ela hoje, quando for daqui uns meses, você está vendo os mesmos problemas de novo. Porque o telhado lá do prédio velho está precário. Eu até queria fazer uma pontuação sobre essa questão de cessão. Nós tivemos, na legislatura anterior, um problema, me parece que é na escola, não sei se é Estiva ou Ribeiros. Lá existe também a questão... Estivas? Tá, Estivas então, desculpa. Lá também tem a questão que parte é do Estado e parte do município. E aí, qual que é o problema? Os munícipes, as pessoas são daqui, moram aqui. Então, mesmo que seja cedido para o Estado, até você conseguir uma verba do Estado para você reformar uma escola, é extremamente complicado e difícil, né, para você chegar lá. E aí as pessoas não querem saber se é do Estado ou se é do município. Porque se você reforma a parte do município e deixa do Estado, porque é do Estado, as pessoas não vão entender isso, e com razão, né? Porque o cidadão é daqui, então ele acha que tudo é da prefeitura, que a prefeitura é que tem que cuidar de tudo, enfim. Então eu acho que isso tem que ser olhado com bastante cuidado, porque eu sei que administrações passam, mas o problema persiste, né? Então eu acho que deveria ser revisto isso de uma forma que seja mais fácil para o município tomar conta. Porque quando é dele, ele vai ter que tomar conta e pronto. Como que ele vai conseguir esse recurso? Vai ser com o governo do Estado, com o governo federal, talvez, com o próprio Ministério da Educação, né? Então, eu acho que tem que ter cuidado com isso, porque isso, ao invés de você solucionar, você vai criar um problema maior. Tá? É só assim, né, uma sugestão, porque eu vejo isso bastante complexo. É por isso que eu falo assim, tem que ser isso é uma questão jurídica, né? Se nós não temos autonomia para poder, conhecimento para poder estar resolvendo, né? Então, continuando, essa seção do prédio das escolas rurais, né? Já acontece, já existe. Mas aí é uma questão que gera um desgaste e um problema, porque para o município mexer tem que ter autorização. O Estado, ele não manda recurso, ou quando manda, demora a mandar, aí para quem que sobra? De uma forma ou de outra sobra para o município. Então talvez é algo que tem que ser melhor avaliado e estudado. eu vou falar assim, a minha opinião leiga. Eu penso que o município tinha que ficar com isso, sabe? Porque tudo cai nas nossas mãos. Né? Por exemplo, lá em Estivas, eles estão com um problema que tem funcionários, não sei se é doente, e já colocou para convocação, mas não apareceu. Aí o Fernando já me ligou, tem como você me ajudar? Mandar uma pessoa para mim, para poder me ajudar. E como que a gente não ajuda? Não tem como. A gente não por isso, porque é o cidadão, né, Vanilda? É o cidadão que está aqui, que mora lá. aqui. Isso. Sério, né? Então eu falei com ele, não, eu vou ceder, eu posso uma vez por semana, então para fazer essas questões externas que você está precisando, nós vamos mandar uma pessoa para lá. Então eu penso que se a prefeitura arcasse com isso, era um problema a menos que a gente teria. Outra coisa é a questão das creches também, que são filantrópicas, mas a gente tem uma ajuda grande nossa, pedagógica, né? Jurídica. Então se o município abraçasse isso, era melhor. Acho que daria menos
problema assim para essas questões, né? Porque é filantrópico, mas você acaba ajudando. Eu penso que se pegasse tudo para nós, já ficava a nossa responsabilidade pronto. A gente vai resolver, Porque né? fica duas administrações, Fica, né? A administração da parte filantrópica e a administração municipal. Né? Isso acaba causando, que eu já fui secretária de 2 creches e é bem complicado. É difícil. Igual eles fazem um pedido pra mim, como que eu tenho que pensar nos meninos. Não, igual chegou, por exemplo, no peãozinho. Eu falei, gente, como que eu vou deixar os meninos sem ir? Pois eu tenho que arrumar você gente de levá-los. Na gestão anterior, todo mundo aqui viu isso, né? Que a gestão não estava repassando recurso para as creches, porque o recurso estava vindo valor menor, e as creches estavam sem o recurso para fazer pagamento. Ou seja, o prefeito passou o recurso para as escolas integral e não passou a parte das creches. Aí, inclusive, o padre Ailson, na época, não sei se vocês lembram, ele estava prestes a fechar a creche do Divino Espírito Santo por causa disso. Quer dizer, porque dependia da prefeitura, né? Então, se fosse totalmente da prefeitura, eu tenho certeza que essa situação não tinha chegado ao ponto que chegou. Né? Então, você tem toda razão, concordo com você. Né? E a gente tem, é da nossa responsabilidade. Exatamente, né? das creches, ela está dentro da educação básica. Então, né, para finalizar a minha fala, então o que a gente tem pronto? Então é essa manutenção lá do Brincar, né, que já começa agora dia 15, com um período de 3 meses. Então todo cuidado, né, com todo zelo com as crianças nós vamos ter, porque a gente sabe, né, que da preocupação com os pais, a gente vai ter toda essa organização. Depois a gente vai passar para a parte dos sementes, que já foi orçado, né, Gabriel? A empresa já fez o orçamento para a gente, mas são as questões burocráticas ainda para serem resolvidas. O Gabriel até conversou hoje com o representante da empresa para poder organizar, para a gente fazer essa parte emergencial. E aí, eu não posso, né, eu não faço promessas, eu trabalho com o que é real. Então, a princípio, o que nós temos de verba hoje é para isso. O que nós temos de verba hoje é isso. Vai chegar recurso? Vai chegar. Quando chegar o recurso, a gente atende. Mas eu não posso falar, olha, que eu vou fazer isso, vou fazer... Não. O que é o nosso planejamento? É nesses 4 anos, né, que a gente ficar, nós vamos fazer as reformas, né, as manutenções da escola, nós vamos destinar o recurso que vier para isso. É um planejamento nosso para 4 anos. E hoje é isso aí, é o Brincar, os sementes, e chegando mais recurso, a gente vai olhar as outras escolas. E a questão, né, dessa sessão, essa parte jurídica que nós vamos estar olhando lá para ver se vai ser reforma, vai ser olhar esse projeto, né, se dá para fazer esse projeto, para a gente não tentar fazer paliativo, a gente tentar fazer uma coisa, a gente vai fazer uma coisa bem feita, para não ter que fazer de novo. A escola de sementes, eu acho que vocês devem ter conhecimento, o ano atrasado, o ano passado, por 2 vezes, tiveram um problema sério lá com a caixa d'água. A caixa d'água é alta, aí estava entrando morcego, aí ele parece que tem uma abertura entre a caixa e aquela caixa construída, a de cimento, com a caixa que fica por dentro. Aí os morcegos entravam na tampa, tinha um buraco, eles entravam, faziam cocô ali e acabava ficando... É o lá de cima, né? É o de cima. E aí, por diversas vezes, a água estava com cheiro, com gosto, enfim. O pessoal, eu tive lá, na época até o secretário era o Tom. Fui com o Tom e fui com outro secretário que eu não me lembro agora. Eu não recordo. Eu sei que com o Tom eu cheguei a conversar com ele sobre isso. Aí tivemos lá, fizeram uma limpeza, mas o problema não foi resolvido. Eu acho que, inclusive, essa caixa, eu acho que teria, meu ponto de vista, porque eu não sou engenheiro, então eu, por mim, derrubaria e fazia de uma outra forma. Eu não sei se pode, se é conveniente ou não. Parece que falaram alguma coisa disso. Na verdade, essa caixa, ela abastece o sistema de combate a incêndio. Isso. Eles me falaram, não, mas parece que tem
que desce água. Inclusive eles me mandaram um vídeo na época com a água suja, preta, saindo coisas de dentro que vinha da caixa d'água. Então é algo que vocês têm que olhar, porque teve muita reclamação mesmo. De pais, de funcionários lá, sabe? Então é importante que vocês avaliem, tá? Aqui é pontuar mais alguma coisa? o terreno que fica acima da escola, lá dos sementes. Acumulou água lá. Isso, acumula água. Você já sabe o problema, né, Marcos? Aqui é Nós inclusive prefeitura, conversamos né? sobre isso, da prefeitura. Olha aqui os remédios. Vários remédios. Aí você já sabe a situação. Sim, aí o que a prefeitura fez? Fez uma curva de nível para a água, porque lá é muito extensa, então quando chove, a água desce com tudo. Aí a gente fez uma curva de nível para a água escoar com menos velocidade. Só que assim, é um variativo. Aquele muro ele tem que ser refeito, o muro de arrimo ali tem que ser refeito, para poder reforçar ele. Exato. Marcos, antigamente... Marcos, mas ali antigamente cogitava muito uma rodoviária, naquele terreno ali de cima ali. Aí depois parou o assunto, parou tudo, entendeu? Mas o bom é que lá é do município, o município de repente reaproveita lá com alguma construção, alguma coisa assim, isso para poder tirar todo esse espaço. Os diretores da escola querem esse lado para eles. Uma quadra, né? A escola Nossa Senhora do Carmo, já que você está falando de lote, estou lembrando. A escola Nossa Senhora do Carmo tem um lote não, tem mas eu acho que não tinha um lote mesmo. O lote ao lado, um pedaço de terreno, fica na extensão da quadra. E eles têm a intenção de fazer um palco. Vocês já devem saber disso, né? Saber disso? Está anotado também no relatório para vocês. Eles pediram para que seja aproveitado esse terreno. Eles precisam de um palco. Quando tem eventos, a quadra tem um problema de escoamento de água, drenagem pluvial muito séria, alaga. Salvo engano, mês passado teve um problema desse na escola. Eles organizaram a festa, choveu à tarde e eles tiveram que cancelar. E a abertura do projeto, exatamente. Eles tiveram que cancelar. É uma questão de a drenagem, parte dela, eu acredito que não seja difícil, Marcos. É bom acompanhar, porque tem uma canaleta, e essa canaleta tem pouca caída. Questão de caminho. Também. E como a arquibancada não é coberta, chove, esse problema da canaleta tem. A canaleta não escoa, exatamente. Ela não drena e entra para a quadra. E alaga, fica difícil utilizar para educação física, para as outras atividades, e quando tem festa, inclusive teve a festa cancelada no mês passado. Marcos, eu já até comentei antes aqui sobre vistoria, né, após uma reforma, né? Tivemos um problema lá na escola Nossa Senhora do Carmo, depois da escola reformada, você viu o que aconteceu lá. Agora, quem que fiscaliza depois da obra finalizada? É o engenheiro? É o engenheiro. Eu acho que vocês tenham atenção nisso aí, porque vai evitar o que aconteceu na escola Nossa Senhora do Carmo. E em outros lugares também. Assim, o pouco que eu entendo de obra, a do CEMEI eu quero acompanhar a reforma, eu estarei lá sempre, porque eu entendo pouco. Mas o pouco que eu entendo, acho que alguma coisa ainda dá para a gente acompanhar e se está indo, né, de acordo com o que está aí na planilha, né, o que foi licitado. Eu acho que precisa ter uma fiscalização mais rigorosa, né, o que foi abordado na licitação, para depois que a empresa foi embora e depois de tudo pronto, aí não é que acabou. Mas só que aí os problemas vêm. Na Escola Nossa Senhora do Carmo foi problemas. Escola Nossa Senhora do Carmo, depois de pronto, com os alunos lá dentro, chovendo, que é tampa d'água caindo. Então, eu acho que isso não pode acontecer. Eu vou te pedir mais uma vez, lá no CEMEI, se você subiu, confere se está tudo ok, que depois de ter tudo pintadinho, dá uma chuva, cai uma tromba d'água, vai estragar tudo, aí é prejuízo.
né? Só pedindo atenção aí, Marcos, beleza? Não só lá, mas em todas as obras aí que for feita aí no município, beleza? Nessas obras vocês fazem os checklists, não é isso? Ao final, né? Então, é importante fazer nas obras públicas também. Porque as empresas, todas as construtoras trabalham com esse checklist no final. Normalmente eles deixam o funcionário já acompanhando a fiscalização para saber se a obra realmente vai ser entregue. Porque uma coisa é finalizar a obra e outra é entregar a obra. São duas coisas diferentes, né, Marcos? Não é isso que vocês falam? Tem que ter funcionalidade. Isso. Se ela não está funcional, não há condições de você entregar algo que não está funcional. Eu concordo com o Marcelo nessa fiscalização. Mais alguma coisa? Vocês querem pontuar mais alguma coisa? Algum vereador? Débora, só para a gente ser mais efetivo, o relatório final das outras unidades, que foi feito parcial do CEMEI Bicário Aprender, entregue, mas que não chegou ainda. Esse próximo, como é que a gente faz? Faz o protocolo direto da CEMEI? Para não ter atraso? Eu vejo o seguinte, porque, na verdade, o prefeito é quem encaminha para a secretaria, né? E eu acredito que ele estava vendo algumas questões jurídicas, que é um direito que ele tem. Agora, se quiser encaminhar, de toda forma, se a Vanilda tiver dúvida, ela também vai encaminhar. Então, porque já vai chegar para você revisado, né? O que você prefere? Manda direto? Pode, mas de toda forma, é o que você visualizar, você vai querer tirar dúvidas, né? Enfim. A gente encaminha para você. Se você tiver alguma dúvida em relação à questão jurídica, você leva para o Vinícius e leva para o jurídico. Tá? Acho que é melhor. Porque aí chega na sua mão primeiro, porque você não estava sabendo, né? Pode. Não, a gente encaminha então direto para você, para entregar nas suas mãos. E o que você tiver dúvida, você encaminha, né, para os órgãos competentes. Né? Mais alguma coisa? As outras fotos estão as outras fotos. Os relatórios estão indo acompanhados de fotos, um anexo fotográfico. Aqui a gente tem registrado, o Bruno já salvou, está no Drive. Caso vocês queiram ver, apesar que vocês estão fiscalizando, vocês estão vistoriando também, exatamente. Eu acredito que muitos pontos, eles serão semelhantes. É o que você falou do serviço, eu olhei, tá aqui. Eu acredito. Não que o nosso trabalho perfeito, que nós não temos engenheiros para fazer, mas nós fazemos com o maior cuidado, né, possível e necessário, para que a gente apontasse o máximo possível, porque o nosso interesse também é o bem-estar das crianças, sem dúvida. Eu gostaria de falar o seguinte, o que eu penso, né? O que é uma gestão? Eu penso que a gestão, ela tem que caminhar junto. Eu acho que independente, né, assim, de partido, se eu votei em você, se eu votei em fulano, nós estamos aqui, eu acho que nós todos, como gestores, estamos aqui para fazer o melhor para Carmo do Cajuru. Então, eu acho que é muito importante que a gente tenha uma parceria. Se tem dúvidas, né, procuro. Eu vou citar o Marcelo, porque eu e o Marcelo, a gente conversa muito, né, Marcelo? Né, todos os outros que já procuraram a gente, Sérgio, Débora, né, Tainara, o Rafael já esteve lá. O Dinho eu ainda não, acho que não recebi lá ainda não. Já foi lá? Foi mesmo. Então, assim, a gente está pronto para fazer o melhor. E a gente precisa dessa parceria. Porque a gente está vivendo assim, um momento muito, de uns anos para cá, muito político. Né? Eu estou falando na esfera de país, nacional. Então, assim, acho que a gente precisa trabalhar junto, fazer o melhor. Né? Viu alguma coisa? Vamos chegar, vamos conversar, vamos esclarecer, para a gente poder fazer um trabalho bacana, porque eu acho assim que é o nome da gente que está, né, em questão, e eu acredito assim que o nome da gente vale muito, porque a gente tem que fazer o melhor, né? Onde é que a gente estiver tem que ser o melhor. E a Secretaria de Educação tem sempre as portas abertas, tudo que vocês precisarem. Tem coisas que a gente não consegue, né? Porque não depende tão somente, né,
da secretaria ou a gente está lá para fazer um bem maior. Então tem coisas particulares que a gente não consegue atender, mas a gente está sempre lá para poder conversar, para poder esclarecer dúvidas, né? E é isso, acho que a gente precisa ser muito parceiro para a gente fazer uma gestão, né? Que as pessoas possam olhar e falar, olha, a turma que passou lá foi boa, né? Ela esteve com a gente, ela olhou para as necessidades que as pessoas precisam. Então é isso. Mais alguém? Só agradecer aqui, né, o convite da Câmara. Que nem a Vanilda falou, acho que é importante a gente vir aqui para esclarecer, não só aqui, mas durante o dia a dia. O pessoal aí sempre está ligando, né? O Marcelo também é um que sempre conversa comigo, o pessoal pensando dos vereadores. Falar que a Secretaria de Obras também está com portas abertas, para tirar dúvida, para tirar esclarecimento. Precisando, pode ligar, pode mandar Para mensagem. receber puxão de orelha? Também. Porque assim, que nem a Vanilda falou, a gente está como secretário, a gente não é secretário, né? Antes de secretário, eu sou técnico, eu sou engenheiro, a Vanilda é educadora, né? Então assim, a gente tem o nosso profissional também para zelar, né? Então pedir a compreensão de vocês que, né, nem toda a gente consegue atender na hora que vocês solicitam, na hora que a população solicita, porque é muita coisa, é muita demanda. Então a gente pede a compreensão também de todos, né, e a gente fica à disposição, qualquer dúvida, né, pode procurar a gente, que a gente está de portas abertas. Muito obrigado aí pelo convite. Eu queria agradecer a presença de vocês, né? Você tirou as palavras da minha boca, porque eu ia falar justamente sobre isso. É extremamente importante isso que está acontecendo, né? A Câmara fazendo o papel dela de atender as demandas da população, fiscalizando, que é o trabalho dela, né? Encaminhando o que não for dentro da lei, o que estiver errado, para os órgãos competentes, que são o Tribunal de Contas e o Ministério Público, porque a gente consegue ter um resultado também, dialogando, né? E abaixando um pouco o estresse, porque quanto mais estresse, menos a gente trabalha. Porque você fica tão focado na questão ruim que você não consegue fazer as coisas boas. Então a gente precisa, né, diminuir um pouco o nosso nível, né, de estresse para a gente poder conseguir fazer um trabalho importante. A Câmara, ela vai continuar fazendo o trabalho dela de fiscalização, né, porque a gente sabe que é preciso, né, às vezes coisas que estão no relatório vocês talvez não vão enxergar e às vezes está no relatório, né, inclusive, por exemplo, essa questão da madeira que a vereadora pontuou, importantíssima, às vezes vocês não tinham percebido. Então, é isso que a gente precisa, né? A gente precisa de fazer o trabalho fiscalizador que dê resultado, né? Que tenha um resultado efetivo mesmo. E a gente está com as portas abertas, sempre que vocês precisarem. A gente vai continuar fazendo esse trabalho, todas as demandas que chegarem a gente vai, se for preciso, de nomear comissões para estar fiscalizando, né? A gente sabe que é pouco tempo, são 4 meses somente, 4 meses não dá para fazer quase nada, porque até que vocês colocam as coisas em dia, né, ajustam a forma de vocês trabalharem, mudam-se as pessoas, cada um tem um ritmo, tem um pensamento, enfim. Eu acredito que é um tempo curto, né, mas acho importante porque vocês pegaram uma bomba, né, de problemas anteriores, que já vinham lá de trás, né? Inclusive, na época da pandemia, nós tivemos 2 anos de pandemia com escola fechada, com dinheiro em caixa, que foi assim, que eu fiquei indignada, e poderia ter sido feitas reformas. Aí, inclusive, a reforma lá do Nossa Hora do Carmo, ela só começou quando ela voltou. Eu estive lá, eles estavam mexendo em telhado e as crianças transitando, em meio aos pedreiros mexendo no telhado. Então, quer dizer, houve uma negligência, né? E vocês acabam estão pagando pato por uma negligências anteriores. Espero que quando chegar ao final, né, vocês entreguem as escolas numa situação bem melhor, né? Que o outro próximo gestor possa ter um respiro e continuar dando essas manutenções. Porque o Marcelo falou muito bem, a gente sabe que
precisa desse trabalho, dessa visão, né, de se fazer um trabalho preventivo, para que as coisas não cheguem na situação que chegou, né? Foi importante também a participação foi importante também a participação dos pais na fiscalização, porque foi através da fiscalização dos pais que ela chegou até a nós. Porque é importante os pais também, eles têm um olho, porque tem a criança lá dentro, o que ele faz? Ele fica... Então, eu acho que é importante, foi muito importante a participação deles. Eu acho que tem que continuar assim, né, todos os pais, né, fiscalizando também, ajudando, mandando as demandas. Que eu faço assim, o Marcos nós conversa muito, mas é cobrando todo dia, né, Marcos? É cobrança todo dia. Não é minha, é da população. Não estou cobrando nada para mim. Então não está ali para isso. Mas eu falo que foi importante, o CEMEI principalmente, chegar no ponto que chegou e hoje, se Deus quiser, vai ser resolvido, mas graças aos pais. Os pais cobraram e hoje vai acontecer, se Deus quiser. É o tipo de fiscalização mais eficaz, né? Porque o maior bem dele está dentro. Então, aproveitando esse gancho, falar a questão das obras que em breve vai começar, né, pedir a compreensão dos pais, dos alunos, dos professores, funcionários em geral, porque assim, infelizmente não tem obra sem transtorno, né, mas o objetivo é minimizar ao máximo esse transtorno, porque em breve, né, se Deus quiser, a gente vai entregar, principalmente essa que a gente vai começar, né, que é a do Tupi. Então, assim, pedir a compreensão de todos que em breve a gente vai estar entregando um espaço bacana para todo mundo. As caixas d'água foram trocadas? Ainda não, porque existe a questão lá do Corpo de Bombeiros. Eu preciso verificar se precisa. Ô Marcelo, não sei se você vai saber me ajudar com relação a isso. Até a Michelle me ligou, acho que ela estava com você no dia. Se precisa da vistoria do Corpo de Bombeiros, porque elas são interligadas. Se eu não me engano, elas abastecem o sistema de combate a incêndio também. Aí, antes de mexer, eu preciso verificar essa questão do Corpo de Bombeiros. Eu acho que não precisa, não. Mas a Michelle, ela me ligou, sabe? Aí eu até expliquei para ela, inclusive as caixas d'água já estão compradas. Já estão compradas, é só trocar. Aí o que está impedindo é só essa questão do Corpo de Bombeiros, que aí eu vou estar verificando também. O Marcelo falou dos pais. Os profissionais também, essa investigação ela surgiu a partir de uma denúncia na ouvidoria dos funcionários. Então é uma parceria de pais e funcionários que estão ali, os filhos, né, juntamente com os profissionais, prestando serviço, né, e que colocam a vida deles ali também, né, em risco. E dizer que os vereadores, né, quase todos ou todos, estão em busca de recursos, né? Nós temos uma vereadora aqui que tem presidente do partido dela no governo, né? Então, assim, podemos contar mais ainda, né? Que é importante. Isso já foi pedido, só que eu não fico divulgando. Não, sim, mas eu estou te falando assim, nós temos a faca e o queijo na mão, né? Não, é melhor divulgar quando chega. Eu não gosto de ficar falando sem as coisas estarem encaminhadas. A Marília é prova disso. Eu já fiz o pedido das propostas do PAC. Você quer falar? Eu posso falar? Não, vocês deixam comentar já. Isso. Então, isso já está encaminhado. É óbvio que não resolve em 15 dias, né? Sim, Todo mundo claro. sabe disso. Mas já foi. São volumes maiores também, né? Nós estamos falando ali de Brasil. Sim, claro. Não é Minas, no Brasil. Mas as propostas já colhi dela, os números já foram repassados, tá? Ótimo. A gente precisa disso, né? De dinheiro no caixa. Inclusive, já que nós já estamos falando de emenda e, enfim, de projetos, programas, eu já fiz o pedido também para a educação, que é uma secretaria que eu confio, eu já te falei isso pessoalmente. Já fiz um pedido também, mas é claro que estou falando aqui só, né, a tipo de argumentação, porque não está pronto, não está entregue, para a organização das salas de acomodação sensorial para os alunos das escolas. Eu sei, né, nós sabemos que não são todas as escolas, foi um dos itens que nós fizemos inspeção, inclusive, tem escolas que não comportam essa sala, infelizmente. Mas, aqui, as que comportam, elas esperam. Né? Porque isso aí não é certeza, porque depende do estado, isso aí eu não tenho certeza. Tomara que seja contemplado, tá?
Então é isso, né? É a gente unir força para a gente poder fazer o melhor. Né? Gente, eu queria agradecer a todos, muito obrigada pelo tempo que vocês dispensaram e estamos sempre à disposição. Muito obrigada, boa tarde a todos.